Muitas cidades vêm tentando combater o nepotismo. Esse ano, Sumaré aprovou uma lei que impede a prática na cidade. Assim como Sumaré, Indaiatuba também prevê em lei, mesmo que duvidosa, que o nepotismo não seja praticado. E o Ministério Público também está pressionando as administrações e firmando termos de ajustamento de conduta com a finalidade de exonerar os funcionários. Paulínia também corre nessa linha. Foi pedida a exoneração de 22 funcionários da Câmara por terem grau de parentesco com os vereadores. Sobre esse assunto eu converso agora com a promotora da Cidadania de Sumaré, doutora Maria Cristina Martins, que foi uma das responsáveis pela assinatura do TAC com a Prefeitura, e também com o representante do Conselho Administrativo da AMA Paulínia, Vonei Amorim. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora Cristina, queria começar questionando a senhora foi uma das responsáveis pela assinatura do TAC em Sumaré, que exonerou 42 funcionários. Sumaré hoje já tem uma lei que proíbe a prática do nepotismo. Como é que a senhora vê especificamente a atuação do Ministério Público na região, combatendo o nepotismo? Essa seria uma determinação nacional? Como é que é isso? Na verdade, o nepotismo, de alguma maneira, sempre foi combatido pelo Ministério Público, seja de São Paulo, seja do país todo. Mas não com esse critério objetivo do vínculo de parentesco, e sim em casos concretos em que se evidenciasse o desvio de finalidade, ou seja, a contratação do servidor em cargos comissionados, mas não por um interesse público maior, mas sim por um favorecimento, apadrinhamento, enfim, o que a gente chama de favoritismo. Só que em 2006 foi deflagrada uma campanha tanto pelo Colégio Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, como pelo Grupo Nacional de Combate à Corrupção, seguido pelas decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público também. E, a partir disso, o nosso Centro de Apoio da Cidadania, vinculado à Procuradoria-Geral, como de todos os outros ministérios públicos, passaram a incentivar os promotores a enfrentar a situação do nepotismo de uma maneira mais genérica, inclusive com esse critério objetivo do vínculo de parentesco. Sumaré, inclusive, foram 42 funcionários da Prefeitura e autarquias. Isso. Vonei, como é que você vê essa questão em Paulínia? Você é representante de uma associação que defende os moradores, digamos, de Paulínia. A Câmara tem até o dia 7 de abril para exonerar 22 funcionários, que, inclusive, o Ministério Público entrou com essa ação depois que a AMA tomou algumas providências. E a Prefeitura, segundo o levantamento do Ministério Público, tem 5 funcionários que devem ser exonerados também. Como é que vocês veem? Tem mais funcionários por lá? Quanto à Câmara Municipal, a gente é sabido por todos que tem um grande número de servidores públicos, né, com parentesco com os vereadores. A Prefeitura, nós entendemos que não há só 5, porque tem um nepotismo cruzado entre os familiares do prefeito, né, na Câmara de Vereadores, e da vereadora, né, que é parente do prefeito, na Câmara de Vereadores. Então, na verdade, vocês apontariam mais do que 5 funcionários, é isso? Na verdade, nós apontaríamos mais que 5 funcionários. Nós temos notícias de mais pessoas. Doutora Cristina, como é que fica essa questão do nepotismo cruzado? É um dos pontos que eu queria discutir também, porque a gente tem algumas cidades da região aprovando leis. Até fica naquela história. Estão aprovando leis porque viram a necessidade de acabar com a prática ou porque seria um ano interessante para a reeleição, um ano eleitoral. Em algumas cidades, por exemplo, a lei que proíbe o nepotismo tem algumas emendas que deixam brechas, inclusive para o nepotismo cruzado. Como é que o Ministério Público atua nisso? Nesse caso, o termo de ajustamento de conduta, ele substituiria essas leis? Como é que fica? Não, veja bem, por exemplo, tanto no termo de ajustamento de conduta, ao que eu firmei com a Prefeitura e autarquias, como a recomendação encaminhada ao presidente da Câmara, houve a preocupação do nepotismo cruzado, ou seja, a proibição é da contratação, seja em que órgão público do município for, seja legislativo, seja executivo, seja administração indireta. Agora, se mesmo que a lei municipal, aprovada em algum município, ela dê essa brecha, ou seja, ela não faça essa previsão de evitar o nepotismo cruzado, é o que eu falei. O Ministério Público vai poder encarar um caso concreto dentro do desvio de finalidade. Não é porque foge daqueles limites traçados pela lei municipal que não vai poder caracterizar um caso concreto ou desvio de finalidade. Ou seja, a contratação
por apadrinhamento, por um favoritismo, por interesses que são estranhos ao interesse público envolvido. Independente de estar previsto na lei ou não? Independente da lei. É possível, mesmo em casos que refogem do grau de parentesco que foi previsto, seja no termo de ajustamento, seja na lei municipal, ainda assim é possível ocorrer contratações com burla aos princípios constitucionais. É sempre, independentemente do grau de parentesco, é possível a contratação com desvio de finalidade. Ou seja, a contratação não por conta de uma necessidade pública, mas sim para um favoritismo, seja da pessoa que contrata, seja daquele que está sendo contratado. Como é que a senhora considera essas leis que vêm sendo aprovadas aqui na região para combater o nepotismo? A gente pode dizer que é um avanço da administração pública ou a gente pode encarar como interesse eleitoral? Olha, é muito difícil falar do interesse eleitoral aí, porque questões políticas, infelizmente, sempre acontecem no âmbito da administração pública. Mas, de qualquer maneira, não deixa de ser um avanço. No mínimo, são casos que, por lei, já vão estar proibidos. É o que eu falei, talvez diminua a ocorrência de desvios de finalidades por conta disso. Mas deixar de existir, eu acho muito difícil, porque isso está na cultura do nosso país. Porém, Paulínia, você que tem bastante contato com a população e obviamente, com as reivindicações dela. A população tem consciência do que é nepotismo? Tem. Até a gente fez um trabalho em 2006, que a gente foi às ruas, foi às casas das pessoas, fazer um baixo-assinado com o objetivo de forçar a Câmara Municipal a fazer uma lei, né, proibindo o nepotismo. Então, a gente escolhemos mais de 5.000 assinaturas, fizemos um trabalho explicando o que é o nepotismo, que isso prejudica, né, a eficiência do poder público, né, dos serviços públicos, e chegamos a explicar. Isso foi bastante noticiado, né, nos meios de comunicação, lá em Paulínia, nos jornais. A nossa discussão com a sociedade foi muito clara em relação a isso. Então, a gente teve vários apoios, foi um apoio importante. O Ministério, entendemos que o Ministério Público é fundamental para fazer esse controle social, e tanto que nós começamos já com esse processo do nepotismo lá desde o Conselho Nacional de Justiça, de outros tribunais de justiça de outros estados, e a gente começou a acompanhar isso e ver que realmente isso era uma demanda importante. Né, Paulínia ainda não tem uma lei que proíba o nepotismo? Não teve uma lei, embora o promotor na época ele propôs um ajuste de conduta, né? E a Câmara e a Prefeitura negaram esse termo de ajuste, não quiseram fazer um acordo. Eu quero fazer uma última pergunta para a doutora Cristina, que é uma pergunta de um telespectador. Ele quer saber se é possível que pessoas não concursadas trabalhem na Prefeitura de Sumaré. Se isso o Ministério Público pode ficar em cima. Então, existem a exceção prevista na Constituição Federal, quer dizer, sem ser concursado, são duas hipóteses permissivas. Os cargos de provimento em comissão, chamados mais conhecidos como os cargos de confiança, e as contratações temporárias. Mas em que situações? Os cargos de confiança, por exemplo, eles têm uma finalidade específica. São cargos que ficam na cúpula da administração pública para funções de comando, chefia, assessoramento, e que recebem do chefe do Poder Executivo funções delegadas e que, portanto, precisa do vínculo de confiança. A necessidade de haver harmonia na política de trabalho com o chefe do Poder Executivo. Por isso, o vínculo de confiança. E a contratação temporária, num caso de uma situação imprevisível, extraordinária, que reclama de uma medida urgente, então uma contratação temporária nesse sentido. Fora isso, é desvio de finalidade. Tá certo. Bom, agradeço a presença da doutora Maria Cristina, do Vônia Eu é que agradeço. Espero poder contar com a presença de vocês mais vezes. Obrigada. Muito obrigada.